Boa noite, amados irmãos. Nós iremos iniciar o culto agora e iniciaremos a leitura do Catecismo Maior de Westminster, assim como temos feito nos demais domingos, que no folhetinho teu é anunciado com a pergunta. Eu lerei a pergunta e os irmãos leem a resposta, ok? Que revelam as Escrituras acerca de Deus? Amém. Oremos. Amado Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, reunidos neste momento, compartilhando deste momento de comunhão, Senhor, compartilhando deste momento de oração contigo, ó Pai. Amado Deus, te peço que nossa mente possa estar totalmente voltada a Ti neste culto, que nosso culto venha a ser dado em espírito e em verdade, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, eu peço aos amados que façamos a leitura do recitativo que se encontra em Romanos, capítulo 10, verso 17. Eu leio e os irmãos repetem comigo. E assim a fé vem pela pregação. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. E a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, eu chamo à frente o irmão Nelson para entoarmos o cântico de número 7. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, o hino de número 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram uma glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer.
no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé e façamos a leitura do capítulo 17 do livro de Números. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leiam os versos pares. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, pela casa de cada pai e todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Estarás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu segundo a casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, da casa de Levi, brotava, e dele inchado os gomos, produzia flores e dava amigos. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morras. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso espiaremos todos? Amém. Chamo novamente o irmão Nelson para entoar um cântico. Eu peço à amada igreja que abra o cantor cristão no hino de número 222. Manso e suave. 222. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que ele à porta te espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Pois que esperamos, Jesus convidando, convida-te sim a mim.
Ó, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte, por fim nos esperam. Vem tanto a ti quanto a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Ó grande amor que Jesus tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem. Amém. Chama à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Esse é o nosso momento de intercessão, momento de falarmos com o nosso Deus, o nosso Pai. Façamos então uma varredura nos nossos pensamentos, nas nossas mentes, e neste momento baixemos as nossas cabeças e peçamos perdão ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, primeiramente para te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que não são poucos, Senhor. Queremos, Senhor, neste momento, elevar a nossa voz para suplicar a tua misericórdia, Senhor, pela nossa carga de pecado, pelos nossos momentos em que te desobedecemos, pelos nossos momentos em que falhamos para contigo, Senhor. Queremos, Senhor, suplicar por aqueles que estão à margem, Senhor, esquecido dos mais abastados. Queremos, Senhor, te pedir misericórdia pelas vezes que nós negamos a palavra de conforto, uma palavra de incentivo a quem necessita. Ainda, Senhor, queremos te pedir perdão pelas tantas vezes, Senhor, que baixamos as nossas vistas no momento
de olhar para os mais necessitados, Senhor, por aqueles aflitos, pelos famintos e pelos sedentos. Nos perdoa, Senhor, por todas essas nossas falhas. Queremos, nesse Pai amigo, te pedir pela todos os membros desta igreja, Senhor, e também pela congregação de Teresina e Caruaru, que pertence a esta igreja. Somos, Senhor, neste momento, cabisbaixos, elevando a nossa voz, Senhor, para te pedir clemência por todos os nossos pecados. Mas queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos fortaleça o espírito, Senhor, que o Senhor fortaleça o nosso corpo físico, para que nós possamos, nesta vida, Senhor, aonde quer que os nossos pés pisem, Senhor, em momentos que sejam oportunos ou que pareçam não ser oportunos, que nós possamos elevar a nossa voz, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, para proclamar a Tua Palavra, Senhor, fazendo com que haja mudança nas mentes e nos corações de ouvintes. Ainda, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fortaleça o nosso espírito de modo todo especial, Senhor, para que seja arrancada do nosso coração, do nosso ser, Senhor, toda preguiça, toda a falta de animosidade, toda a falta de vontade, Senhor, de pregar a Tua Palavra. Mas queremos, Senhor, que o Senhor coloque nos nossos corações a vontade cada vez mais forte de divulgar a Tua Palavra, Senhor. Porque nós não estamos aqui neste mundo à toa. O Senhor nos colocou aqui por um motivo. E este motivo, Senhor, é divulgar a Tua Palavra. É mostrar a cada um que necessite, Senhor, ou não, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é soberano, que só o Senhor salva. Muito obrigado, meu Deus, por ouvir as nossas palavras. Nos abençoa, Senhor, neste momento em que elevamos a nossa voz em nome desta igreja, da congregação e de todos os cristãos, intercedendo, Senhor, por todos nós. Abençoa, Senhor, o pastor que o Senhor colocou nesta igreja. Abençoa de modo especial, Senhor, lhe dando energia, força, inteligência, para que ele continue, Senhor, a espalhar a Tua Palavra, Senhor, aonde quer que ele vá. Ele, Senhor, incansavelmente prega em 3 igrejas, Senhor, uma igreja e 2 congregações, que não deixam de ser igreja. E incansavelmente, Senhor, ainda batalha nos momentos de descanso, no aprofundamento da Tua Palavra, Senhor. Abençoa a ele e a sua família, aos seus filhos e todos aqueles que o cercam. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por tê-lo colocado nesta igreja. Abençoa, Senhor, de modo especial o presbitério desta igreja, com o Teu servo Diego e a mim também. O Teu servo Diego, Senhor, tem se debruçado também sobre as Escrituras para aprender, Senhor, e assim levar adiante a Tua Palavra. Lhe dê inteligência, sabedoria, Senhor, vigor, saúde, para que ele continue a Tua obra. Abençoa de modo especial a sua família, sua esposa, seu filho e todos os seus parentes e amigos. E ainda, Senhor, eu quero Te pedir de modo também especial por mim, pela minha família, Senhor, que ainda reluta em Te conhecer. Por a minha família, Senhor, na pessoa da minha esposa, do meu filho mais jovem, que ainda não se debruçaram sobre a Bíblia, Senhor, que ainda não aceitaram as pregações que eu faço frequentemente na minha casa. Mas um dia, Senhor, o Senhor está preparando aquele terreno. Nós sabemos, Senhor, que a semente foi plantada e que o Senhor é quem fará a obra. Um dia o Senhor nos alegrará o coração com a sua presença nesta igreja. Essa, Senhor, se for a Tua vontade. Senhor Deus, queremos neste momento também Te pedir pelos governantes deste país, deste estado e desta cidade,
para que eles se sintam, Senhor, como um servo teu, trabalhando para ti, preparando o terreno, Senhor, para mudanças, e que o Senhor arranque do seu coração o egoísmo que o poder traz, que o Senhor arranque pela raiz, Senhor, a corrupção que o dinheiro muitas vezes faz crescer no subsolo da sua alma, e que cada um, Senhor, possa fazer a tua vontade neste terreno, Senhor, em que o Senhor o colocou. Muito obrigado, meu Deus, por dirigir a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar fazer o que queremos, mas só o que o Senhor permite. Ainda, Senhor, eu quero te pedir por todos os nossos vizinhos, amigos, nossos parentes, companheiros de trabalho, amigos que nos conhecem, mas que nós não os conhecemos ainda, companheiros, conhecidos, que eles possam ser, Senhor, alumiados pela tua luz que brilha em nós, que eles possam, Senhor, ver através dos nossos olhos o caminho que devem percorrer em direção a ti. Muito obrigado, meu Deus, por ouvir a nossa palavra. Abençoa de forma também, Senhor, muito especial a todos os presentes hoje nesta igreja, aqueles que são convidados, que são visitantes ou que não sejam ainda pertencentes ao rol de membro, mas que o Senhor conhece o coração de todos nós. O Senhor sabe até onde vai a tua permissão, Senhor, e limita cada um aos teus mandamentos e à tua vontade. É isso, Senhor, que te pedimos hoje, nesta noite, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Nós iremos agora para o momento do ofertório e leiamos Malaquias capítulo 3, verso 8 ao 10, assim como está escrito no folhetinho, irmãos. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositar aqui à frente. Oremos. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço aqui por cada oferta e dízimo que foi depositado, Senhor. Que essa oferta venha a ser utilizada para o teu trabalho, Senhor, para as obras da tua casa, ó Pai. Abençoa, ó Pai, tanto aqueles que contribuíram quanto os que não puderam contribuir, ó Pai. Tu sabes os motivos e razão para que isso possa estar acontecendo. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Passa a palavra ao pastor. Convido a todos a, mais uma vez, se colocarem de pé, aonde a palavra de Deus será lida
proferida. E dando sequência à série de pregação e exposição que estávamos fazendo e estamos fazendo da Bíblia no que diz respeito ao Antigo Testamento, convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Naum. Pela graça de Deus, hoje, se o Senhor assim nos permitir, estaremos terminando aquela série de pregação e exposição acerca dos escritos proféticos, autoritativos deste profeta. Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo 3, que constam de 19 versos. Eu vou fazer essa leitura com a minha tradução e a igreja, os irmãos e irmãs, haverão de acompanhar com o texto que você tem em mãos. Naum, capítulo 3, diz assim: Ai da cidade sanguinária, todas cheias de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça sobre gente, sobre os mortos. Tudo isto por causa da grande prostituição dela, e encantadora meretriz, de mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e os reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti a imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercadas de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram as suas forças, e esta sem limites. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro também os seus filhos, foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgios contra o teu inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca que há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas, de pá em pá aos teus inimigos. O fogo consome o teu ferrolho, tira água para o tempo do seco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma a forma como ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multipliques como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta. Ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes,
que se acampam nas sebes, nos dias de frio, em subindo o sol, voam para fora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuadamente a tua maldade, diz o Senhor. A igreja pode sentar-se. O tema da nossa mensagem nesta noite, mediante esses versos que compõem essa leitura que fizemos, o tema central da pregação e exposição da palavra de Deus é: Deus vence o mal, a justiça é celebrada. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Deus vence o mal, a justiça é celebrada. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Lembrando que o texto evidentemente já falou comigo. É verdade que as devidas aplicações, correções e ensinos que salteiam desse texto já foram e estão sendo aplicados à minha pessoa. Agora é a vez de vocês ouvirem essa mensagem, os exemplos nela contida, e para vocês extraírem, através desses exemplos, lições para as suas vidas, para que você, ao sair deste recinto logo mais, retornando aos seus afazeres corriqueiros, você possa ser um melhor crente do que quando aqui adentrou. Assim seja, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome do mesmo. E nesse momento de introdução, eu quero chamar a atenção de vocês a uma leitura que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se encontrava em Roma. Vez por outras eu trago à memória de vocês esse texto, essa leitura de Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5, o apóstolo Paulo diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Lembrando que quando Paulo, ao escrever esta epístola à igreja em Roma, ele só tinha em mãos suas próprias cartas, mas a maioria era os escritos do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E é sobre essa Antiga Aliança, o Antigo Testamento, que ele aqui faz referência, para que os irmãos do Novo Testamento, a igreja em Roma, atentem ou atentassem para os ensinos, as instruções, os exemplos dados, narrados em todo o Antigo Testamento, em todo 39 livros que compõem o Antigo Testamento, porque ele tem como herança grandes lições para você, para mim, para nós, para todo o povo de Deus, em todas as eras, até o retorno de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: atentem para eles, para servir de exemplos para vocês, não pecarem da mesma forma que os antigos pecaram e receberam a justa manifestação de Deus, de juízo para suas vidas, para a nação, para os povos. Com isso em mente, voltemos a atenção para Naum, capítulo 3, é o último capítulo, e para o conteúdo deste capítulo. E como sempre fazemos, nós vamos dividir estes 19 versículos que compõem o capítulo 3 em 3 blocos, em 3 partes,
Primeiro bloco, versículos de 1 a 7. Segundo bloco, versículo 8 a 10. E nosso terceiro e último bloco, versículos de 11 a 19. E fazemos isso só para lembrar, para facilitar o entendimento dos assuntos abordados e também fazer os devidos destaques e aplicações para nossas vidas. Dito isto, vamos ao nosso primeiro bloco, versículos de 1 a 7, de Naum, capítulo 3. Acompanhe novamente a leitura. Naum diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubos, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Tudo isto por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti a imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Hás de ser que todos os que te verem, fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscareis os que te consolam? Podemos dizer, diz o Senhor. Esse é o nosso primeiro bloco, aonde agora vamos fazer as devidas observações, os devidos destaques, bem como as devidas aplicações. Naum foi levantado por Deus 2 gerações após Jonas ir a esta cidade, a esta capital, muito embora trazendo ele uma mensagem de juízo para a grande cidade de Nínive, Deus manifestou, ao invés do juízo, misericórdia. E foi o tema central do livro de Jonas, a manifestação da misericórdia do Senhor. 100 anos depois, Deus levanta outro profeta, um judeu, inimigo ferrenho dos ninivitas, dos assírios, como é conhecido e são conhecidos na história. E aqui nessa sentença, porque é uma sentença que nós vemos aqui, principalmente nesse primeiro bloco, uma sentença de Deus contra os ninivitas, contra os seus soberanos, os seus governadores, seus príncipes, bem como contra todo o povo, contra todos os povos de ninivitas, ou dos ninivitas. E nesse capítulo 3, o profeta inicia essa sentença. Lembre-se que o nosso tema é: Deus vence o mal, a justiça celebrada. Começa logo de início esse tema se demonstrar no horizonte já próximo. E assim começa o profeta: ai da cidade sanguinária, cheia de mentiras e de roubos,
e que não solta a sua presa. Até o versículo 3. Eis que o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, e aqui para ficar evidente, nas ruas de Nínive. E assim começa este profeta a sua sentença contra Nínive, a grande cidade de Nínive. E aqui já nos chama a atenção alguns aspectos. Abrindo parênteses, primeiro precisamos transportar nossa mente, o nosso pensamento, para o passado, para os dias de Naum e o conteúdo dos seus escritos, para procurarmos entender como os seus primeiros leitores, ao ler essa passagem, deveriam extrair lições do que aqui está contido. Lembra-se de Paulo? Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então precisamos extrair lições aqui dessa narrativa. E aqui começa o profeta nesse subbloco, nesse primeiro bloco, parte A do primeiro bloco. Ele começa com uma sentença: ai da cidade! Ai da cidade! E o que isso quer dizer? O que isto quer apontar? A que se refere esse ai? Primeiro, no linguajar bíblico, esse ai, ele é carregado, ele traz, manifesta terríveis juízos da parte de Deus. Essa sentença, ai da cidade sanguinária, é uma sentença de juízo iminente, advindo dos céus, contra essa nação, contra esse povo, sem distinção, mulheres, crianças, animais, jovens, adultos, anciões, todos eles, sem cessar, todos eles, sem exceção, recebem essa mensagem, trazendo sobre si a galope este ai da cidade sanguinária. Em outras palavras, o que aqui está exposto é: ai da cidade que o juízo iminente jaz à vossa porta. Diz o Senhor. A mortandade ia se espalhar mais ainda sobre Nínive, não sobre nações estrangeiras, da qual o texto aqui nos relata. Sangue humano havia nas cidades, nas vielas, nos becos, nas esquinas, nas ruas de Nínive. E tal qual o seu crime, tal qual a manifestação do juízo de Deus sobre aquele povo. Sangue por sangue. Se o homem derramar o sangue do seu próximo, terá o seu sangue derramado, diz o Senhor. E aqui começa esta sentença. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Aqui está em evidência o triste fim de povos cuja força sucumbiu diante da grande cidade de Nínive, dos poderosos guerreiros de Nínive, que não tinham piedade
dos seus vencidos, que não tinha piedade de suas presas humanas. Nínive era conhecida, o povo de Nínive era conhecido pela sua brutalidade. Eram homens de guerra e faziam negócios com a guerra. Eram soldados cruéis. Era um exército cruel. E agora Deus se manifesta não só como Deus de Israel, mas como o Senhor de todas as nações. E Ele fala a liderança, os governantes, os príncipes, os monarcas da grande cidade de Nínive, dizendo: eu, o Senhor, governo todo mundo. Eu, o Senhor, governo Nínive. E eu, o Senhor, farei justiça na grande cidade de Nínive. É interessante o quanto o profeta tinha conhecimento dos detalhes do que se acontecia na cidade de Nínive. Ou de ouvir falar, muito embora o texto não fale, o seu conhecimento pessoal quanto ao que acontecia em Nínive ou estava acontecendo, mas ele traz aqui do verso 2 e o verso 3, como era o dia a dia, pelo menos uma parte do dia a dia dos acontecimentos na cidade de Nínive. É tanto que ele diz aqui: eis o estalo de açoites, e o estrondo das rodas a galope de cavalos e carros que vão saltando. Era o dia a dia da grande cidade de Nínive. Aqui é uma narrativa da vida cotidiana deles. Era uma nação amarga, era uma nação de guerra. O lucro deles estava na guerra, na opressão, no assassinato em massa. Eram impiedosos, implacáveis, destemidos. Nós falamos isso aqui anteriormente. Grandes reis subiram de Nínive, Senaqueribe, lembram? E tantos outros. E o dia a dia deles era assim. O versículo 3: os cavaleiros que esporeiam, evidentemente seus cavalos, as suas espadas flamejantes, o relampejar da lança, e a multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Isso era o dia a dia, o cotidiano dos ninivitas, pensando que Deus não fosse fazer juízo, manifestar juízo sobre eles. Eles não temiam nações, reinos estrangeiros. Vocês imaginem a carnificina, o odor fétido. Isso aqui não é palavras alegóricas. Isso aqui foi real. Isso é um relato histórico. Isto não é poesia. Não é uma literatura poética. Isso foi real. Isso foi real. E tendo feito Naum esse breve relato do que acontecia no dia a dia dos ninivitas, ele diz agora, versículo 4, 5 a 7, ele diz: tudo isto por causa da grande prostituição era o motivo dos ninivitas assim procederem. Tudo isto era por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria que vendia aos povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Olha quem eram os ninivitas. E olhem, conheçam como era o seu dia a dia e suas práticas. Até esse momento aqui. Porque Deus iria colocar um fim em tudo isso. E assim o fez. Na parte B desse primeiro bloco, versos 5 a 7, o profeta ele para essa narrativa didática do que tange ao dia a dia e o cotidiano do povo, e ele faz essa sentença, a segunda sentença que aparece no texto. E agora sai a voz do profeta, e alguém por meio desse profeta toma a frente
e se demonstra ser o autor dessa narrativa. Versos 5 a 7. Está aqui revelado, está aqui escrito: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta sai de cena e Deus adentra no escrito do profeta e assume o comando da manifestação do seu juízo. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti a imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Diz o Senhor. Agora precisamos gastar um tempo aqui. Esse primeiro bloco inicia-se com uma sentença, um ai. Ai da cidade sanguinária. Ai. E agora, do versículo 5 a 7, o profeta vai dizer o que está por detrás desse ai. O que esteve por detrás desse ai. No versículo 5, como eu disse, Deus toma a frente e se revela como o autor da fala, como o autor da escrita, como o Senhor das nações. Isso aqui não era para Israel, era para uma nação estrangeira. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Precisamos parar aqui e meditar o que isto significou para Nínive. Deus, o próprio Deus está dizendo: Ninivitas, eu estou contra você. Como homens podemos pensar, meditar. Mas Nínive não tinha medo de nação alguma. Os seus mortos, os seus conquistados eram todos assassinados para demonstrar às nações e ao próprio povo, ao seu próprio povo, o quanto os seus soldados, os seus exércitos eram implacáveis, destemidos. E agora os ninivitas recebem um recado, uma carta deste profeta, aonde, a partir do versículo 5, imaginem, não era uma nação que estava declarando guerra a uma nação, não eram os hebreus, os judeus declarando guerra aos ninivitas. Não. Aqui é: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Apenas um. Não um exército, apenas um. E ele se autoproclama Senhor dos Exércitos. Você sabe que peso isso traz? Que peso isso representa? Precisamos parar, meditar nisso aqui.
Isto é, Deus na sua onipotência, aquele que tudo faz, tudo realiza, tudo pode pela força do seu poder, está contra Nínive. O onisciente que conhece todas as coisas e estabeleceu e estabelece todas as coisas pela liberdade da sua vontade soberana, está voltada contra os ninivitas. Deus na sua essência, na sua divindade, no seu poderio, todos os seus atributos, justiça, santidade, estava contra os ninivitas. Todos os atributos divinos unidos, direcionados para uma única proposta, para um único a fazer: destruir Nínive, riscá-la do mapa para todo sempre. Talvez agora você tenha ideia, esteja tendo a ideia do peso do que essas palavras representaram para Nínive. Não era um exército estrangeiro, era Deus, que se autoproclamou e se proclamava Senhor de todos os exércitos, seja na terra, seja no céu. Por isso que está no plural, Senhor dos exércitos. Capitão, comandante em chefe de todos os exércitos. Agora vocês entendem, né? O versículo 1 do capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, porque Deus, o Senhor dos exércitos, está contra ti. E acreditem, quando Deus manifestou o juízo contra a cidade de Nínive, Ele não poupou nem crianças de colo, nem crianças que amamentavam. Ele não poupou animais, Ele não poupou o soldado, Ele não poupou os velhos, os anciões, Ele não poupou ninguém. Para que, diferentemente do que aconteceu há 100 anos atrás, nesta mesma cidade, sobre o ministério de Jonas, e foi grande a manifestação de misericórdia de Deus, também foi estupendo, estrondoso, horrível, a manifestação do Senhor dos exércitos contra os ninivitas. Fim do primeiro bloco. Vamos ao segundo. Lembre-se, aqui é Deus falando aos ninivitas: és tu melhor do que Noamon, que estava sitiada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite, força esta sem limite, Pute e Líbia, o seu socorro. Verso 10: todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Diz o Senhor: és tu, Nínive, melhor do que Noamon? Você sabe, conhece a história, a narrativa histórica
de No-Amon? Quem foi? Quem foram? Por favor, abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 46. Jeremias, capítulo 46. Eu quero ler para vocês os versos 22 a 26. Deus agora passa aos exemplos do que ele fez no passado dos ninivitas, e o que ele está para fazer contra a própria cidade de Nínive. Jeremias capítulo 46, do versículo 22 a 26, o Senhor diz assim agora por boca de Jeremias: faz o Egito um ruído como de serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, quais derrubadores de árvores. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, ainda que bosque este impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. Agora verso 25, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de No, castigarei a Faraó, ao Egito, aos deuses e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Sim, eu entregá-lo-eis nas mãos dos que procuram a morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos de seus servos, mas depois será habitada como nos dias antigos, porque assim diz o Senhor. Olha o que é que Deus esteve fazendo um tempo antes dessa narrativa aqui contida em Naum, capítulo 3, verso 8 a 10. Deus diz: és tu melhor do que No-Amon? Você não sabe o que eu fiz contra elas, diz o Senhor? Se eu não poupei No-Amon, você pensa que eu vou poupar você? Você pensa que eu vou poupar você? Vou poupar os seus pecados, a sua imundícia, as suas feitiçarias contra mim? Há um outro texto também que eu quero compartilhar com vocês. Vimos Jeremias capítulo 46. Abram suas Bíblias em Ezequiel. Livro segundo escreveu o profeta Ezequiel, capítulo 30. Versículo 13 a 16. Livro segundo escreveu o profeta Ezequiel, capítulo 30, do versículo 13 a 16. Olha o que aqui, agora nos dias de Ezequiel, profeta do Senhor, ele diz: assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei eu o terror, diz o Senhor. Farei desolada a Patros, porei fogo a Zoan, e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre, sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão que há em No. Atearei fogo no Egito, sim, será grande a angústia. No será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia, diz o Senhor. Se vocês quiserem conhecer mais os detalhes do que Deus fez e qual terror ele manifestou a No-Amon, leiam todo o capítulo 46 de Jeremias e depois leiam também todo o capítulo 30 do profeta Ezequiel.
coisas terríveis, terríveis, terríveis. És tu melhor do que Noamon, cuja cidade eu não poupei, cuja população eu destruí, trouxe o mal para eles, a calamidade para eles? Etiópia e Egito eram as suas forças, e forças estas, pensavam eles, sem limites. Put e Líbia, o seu socorro. E o que foi que eu fiz? Destruí tudo, acabei com tudo. É tanto que no verso 10 ele diz: todavia ela foi levada ao exílio, sim, foi levada para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados. Nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Quer conhecer o que foi que aconteceu aqui? Leiam Jeremias. Porque Jeremias, como ele mesmo diz, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3. Livro segundo escreveu o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 1 a 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 1 a 3. Jeremias diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra mim a sua mão de contínuo todo dia. Eu sou a testemunha ocular do que é experimentar a fúria, a ira do Senhor dos exércitos. Sentença do Senhor contra Nínive. Nosso terceiro e último bloco. Versículos 11 a 19. Tendo dito isto, diz o Senhor: também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporão. Se os sacodem, caem na boca que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas, de pá em pá aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multipliques como o gafanhoto, e te multiplicas como a locusta, ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que todas as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio, e em subindo o sol voam embora e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvem a tua fama baterão palmas sobre ti. E sobre quem
não passou continuamente a tua maldade, diz o Senhor. Vamos às últimas aplicações e destaques. Lembre-se, o interlocutor aqui é Deus. O profeta saiu de cena. E Deus diz: tu também, Nínive, assim como foi em Noamon e entre as demais nações, também tu haverás de experimentar o furor da ira do teu Deus, o Senhor dos exércitos. Eu vou mostrar a tua nudez, e eu vou mostrar quem de fato tu és. Tu te avoluma como sendo uma das maiores e mais preparadas e povo guerreiro em todo o mundo antigo. Na verdade, para mim, tu não passa de mulheres que gritam nas ruas, nas praças, com medo do infortúnio do acaso. Assim és tu diante de mim, igual a mulheres frágeis, apavoradas e trêmulas, diz o Senhor. Tu te confia porque o rio te serve como muralha, porém sabe que eu vou secar esse rio e vou trazer o inimigo à tua porta. Eu sou o teu inimigo. O quanto é duro o coração do homem, o quão impenitente ele pode ser. Mesmo falando esta aqui, narrando para vocês, eu fico imaginando a dor, o sofrimento perpetrada pelo próprio Deus a esse povo. Não me sai da mente, da memória, mesmo essas narrativas aqui, as palavras que o Senhor falou há 100 anos atrás, quando dizia a Jonas, que queria a manifestação desse juízo, que desejava a manifestação desse juízo, porém Deus dizia: Jonas, não terei eu compaixão de uma grande cidade, de uma grande metrópole que não sabe discernir entre o certo e o errado, que não sabe discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda. Mas agora isso acabou. O limite da paciência de Deus, irmão, chegou ao fim. E ele diz isso, como ele disse em outras nações, a outras nações, ao seu próprio povo. Ele relatou aqui: a tua maldade, Nínive, a tua impiedade chegou ao limite, chegou a uma profundidade tal, que não tem como reverter mais. No versículo 19 está aqui narrado: não há remédio para a tua ferida. 100 anos antes, o Senhor providenciou esse remédio. Eles ouviram a palavra de Deus, ouviram os grandes feitos de Deus, porém não se arrependeram dos seus pecados. Não se arrependeram dos seus pecados. O testemunho daquilo que aconteceu nesta nação, nesta mesma nação, 100 anos antes, fora apagado de todo. Apagado de todo. O conhecimento e o temor do Senhor tornou-se um desvaneio na mente dessa geração aqui. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. E todos que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuadamente a tua maldade, diz o Senhor. No ano de 1867 a 69,
pesquisadores ingleses que foram à busca desta cidade, dos restos desta cidade, deste povo, que nos dias de Naum recebeu essa carta, esta declaração de guerra, não de uma nação inimiga, de uma nação estrangeira, mas recebeu esta carta, cujo remetente foi o próprio Deus. E no século XIX, arqueólogos, escavando, procurando vestígio dessa cidade que até então se tornara desconhecida, foi encontrados objetos, pratos, porcelanas, esqueletos, inscrições, escritos, livros, narrando que eles experimentaram a maior destruição, a maior manifestação de juízo divino sobre o seu próprio povo. Isto foi encontrado no século XIX por 2 arqueólogos e sua equipe nas regiões, segundo a narrativa bíblica, Nínive era encontrada. Nínive virou um montão de ruínas. Apenas alguns objetos restaram como testemunho contra eles e contra vocês, se vocês não atenderem a voz, o comando do Senhor seu Deus, que diz: arrependam-se de seus pecados, curvem-se diante de mim e reconheça-me como o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Deus. Senão, você jamais escapará de um juízo ainda lavrado, prometido, desde o Antigo Testamento, falado e narrado no Novo Testamento, que Deus tornar-se-á o Senhor dos exércitos, o teu pior inimigo, a tua pior assombração, nos teus dias, para os teus dias. Querem ver isso? Abram suas Bíblias no segundo livro que o apóstolo Pedro, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro escreveu. 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7. Do verso 4 ao verso 7. 2 Pedro 2, verso 4 ao verso 7. Ora, se Deus não poupou a anjos quando estes pecaram, antes precipitou-os a todos no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E Pedro continua, verso 5: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas com ele, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E também reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplos a quantos venham a viver impiamente. Todavia livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertinos daqueles insubordinados de Sodoma e Gomorra. Se Deus não poupou a anjos
melhores do que você, mais poderosos que você jamais será. Seres extremamente brilhantes, inteligentes, magníficos. Pedro diz: se Deus não poupou eles, se Deus não poupou o mundo antigo, Sodoma e Gomorra, outras cidades que Pedro aqui fala, o dilúvio em todo o mundo, poderíamos acrescentar agora, não poupou Nínive. Você pensa que ele vai poupar você? Você pensa que ele vai poupar você? Ora, se Deus não poupou a anjos que pecaram, não pense que ele vai poupar você, pecador, impenitente, de coração duro. O seu fim já está lavrado, e a sua ruína, a sua derrocada, não demora. Ela vem a galope, diz o Senhor. Porquanto tudo quanto outrora foi escrito, disse Paulo em Romanos, capítulo 15, versículo 3. Porquanto tudo que outrora foi escrito para o teu ensino foi escrito, para te servir de exemplo, para você não cometer esses mesmos erros, esses mesmos pecados, aos quais receberam o justo castigo de Deus e foram destruídos. E foram extintos. E diz o Senhor: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, extirparei de toda a terra todos os ímpios. Sim, diz o Senhor. Eu vou destruir todos aqueles que me odeiam, todos aqueles que vivem suas vidas em práticas pecaminosas contra mim, diz o Senhor, para riscar a sua memória de todo o universo. E os meus filhos, sim, estes, habitarão na terra para todo sempre, e serão eternamente felizes, diz o Senhor dos exércitos. Ai de ti, ímpio, ai de ti, pecadores. Livro de Salmos, sentença do Senhor contra ti, pecador impenitente. Deus vence o mal e a justiça é celebrada. Esse foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que Deus a todos abençoe. Convido a todos a ficarem de pé e vamos passar ao nosso momento da celebração do memorial da ceia. Convido à frente o presbítero Diego, juntamente com o presbítero Laurindo, para nos auxiliar nesse momento.